Oi pessoal, cá estou eu. Hoje vai ser mitologia grega, continuação da outra aula, porque eu falei de Hércules, mas não acabei, ainda tem muita coisa de Hércules. Mas vou começar a aula hoje falando de a origem de duas palavras que estão no nosso vocabulário. Eu gosto muito da origem das palavras, porque não existe uma palavra que surgiu aleatoriamente, sempre tem uma origem. E o nosso vocabulário tem muito da Grécia Antiga e de Roma, né? Por isso que é uma língua latina, né? Então, tem duas palavras que estão na história que eu vou contar hoje, que é anfitrião e sósia. O que é um anfitrião? Aquele que recebe em casa. Então, um bom anfitrião é aquele que recebe bem. Um mau anfitrião é aquele que recebe mal. Então, aquele que recebe em casa. Anfitrião. E o sósia? O que é um sósia? É uma cópia humana. Nossa, ele parece fulano, parece... parece sósia de fulano. É uma cópia igual, parecida, né? Então, hoje eu vou explicar a origem de sósia e de anfitrião. Eu falei que Hércules, né, era fruto de um romance de Zeus com Alquimena, lembram? A mortal Alquimena e o deus Zeus. Só que eu não falei uma coisa. Eu não falei que a Alquimena era casada. Era casada com Anfitrião. E segundo a mitologia, o Zeus, quando olhou a Alquimena, se apaixonou. E lógico, quando ele se apaixonava, tinha que ter caso, nem que ele se transformasse em cisne, em cavalo, mas ele tinha que ter o seu desejo satisfeito. O que ele fez? Quando o marido da Alquimena, Anfitrião, tinha ido para a guerra de Tebas, lembra que ele nasceu em Tebas, ele se transformou como se fosse o próprio anfitrião. E durante 3 dias e 3 noites ficou dormindo com a Alquimena. Ela pensando que era o marido. E na porta, como ele estava na guerra, era costume deixar na porta um escravo para tomar conta, tipo um segurança. E esse escravo chamava Sósia. Então, o Zeus levou o seu filho Hermes, aquele deus mensageiro, para ficar na porta, mas o transformou no Sósia, naquele escravo que ficaria lá. Então, o Sósia, a cópia humana do escravo. O Sósia era o escravo, e o Hermes ficou como sósia lá na porta da casa da Alquimena. Então ficou 3 dias e 3 noites. Diz a mitologia que nesses 3 dias que ele ficou lá com Alquimena, ele proibiu a Apolo sair com o seu carro do sol, do nascente ao poente, para iluminar a terra. Então foi uma noite de 3 dias. Então foi a noite longa de 3 dias. Todo mundo achou era uma noite, mas o sol não saiu. O sol, o deus sol, o Apolo, não saiu com sua carruagem para iluminar a terra. Então ele ficou lá 3 dias e 3 noites, tá? E aí ela ficou grávida de Hércules. Bom, diz a história também que quando o marido voltou, ele achou a mulher muito estranha. Não estava igual. Ele disse, será que ela me traiu? O que ele fez? Ele foi ter com o adivinho Tiresias, que era famoso na época, para perguntar se a mulher o traiu enquanto ele estava na guerra. E o Tiresias falou, traiu sim, só que não falou com quem. Ele ficou tão louco que ele resolveu matar a esposa, Alquimena. Preparou uma pira, naquela época o crime maior era castigado assim, colocava uma pira, tipo uma fogueira, e botava o corpo lá para cremar, para morrer. Quando Zeus soube que ela ia morrer numa pira, foi lá ter com o anfitrião e falou, olha, ela traiu sim, mas foi comigo. E contou a história. Aí diz a história que Anfitrião ficou muito honrado da mulher ter ido com Zeus. Tá? Então, em vez de ele ficar com raiva do rival, não, nossa, minha mulher inspirou amor no Deus dos deuses, então ficou honrado. Então, essas palavras, agora voltando a português, o anfitrião vem dessa história,
aquele que recebe. Ele não recebeu, mas a mulher recebeu, a casa dele recebeu, os Zeus, então virou anfitrião. E o sósia, que é a cópia humana. Vem daí dessa história, tá bom? Bom, mas voltando aí. Esse Hermés, que ficou como sósia, no lugar do sósia, do escravo, ele era filho, esse Hermés é aquele deus mensageiro que tem que leva as mensagens de Zeus, que tem asinhas nas sandálias, lembra? Ele era filho, esse Zeus, esse Hermés, deus mensageiro, era filho de Zeus com a deusa da fertilidade, chamada Maia. Maia era a deusa da fertilidade. Então, deixa eu dar uma parte. Maia, deusa da fertilidade, vai dar origem também a duas palavras. Maêutica, lembra da maêutica? Dar à luz, parir, o parto das ideias, o método socrático de tirar a sabedoria de dentro, parir o conhecimento, vem de Maia, a maêutica. A origem vem Maia, deusa da fertilidade. E o mês de maio, no calendário juliano, que era o 5º mês, vem também, foi homenagem à deusa Maia. Vocês sabem que o calendário juliano, foi Júlio César que mandou fazer 2 anos antes dele morrer, em 44 a.C., e deu o nome de calendário juliano, tá? Mas o nosso atual calendário chama-se gregoriano, que foi mandado reformar, né? Reformular em 1582 pelo Papa Gregório. Então, o nosso vocabulário, nosso calendário é gregoriano. E a origem de calendário, eu tenho que falar porque a mitologia, a história está toda misturada. E calendário, qual é a origem da palavra calendário? Calendário era os primeiros dias de cada mês. Chamava calendas, tá? Bom, voltando à história de Anfitrião e Alquimena. Essa história era uma comédia de Anfitrião e Alquimena. Vocês sabem que as histórias da mitologia grega primeiro começaram pela oralidade, depois passaram para ser escritas por poetas, principalmente em concursos literários que havia nos Jogos Olímpicos. Mas essa história, em particular, a história de Anfitrião e Alquimena, ela foi escrita, chegou até nós, com uma comédia de Plauto. Plauto, que era um escritor, um comediógrafo muito conhecido e famoso no tempo de Roma, no tempo da República Romana, no século II a.C. Ele acredita-se que ele fez 130 peças, mas chegaram até nós 21 peças. E Plauto, que escreveu a história de Anfitrião e Alquimena, ele inspirou depois tanto Shakespeare como Molière, como outros autores futuros. Vou dar uma parte também de Molière. Molière, ele é considerado o pai da comédia francesa. Ele viveu na época do Luís XIV, o Rei Sol. E ele escreveu uma peça chamada Tartufo. Essa peça escrita foi encenada em 1664. Ela retrata, essa peça Tartufo, a hipocrisia dos falsos religiosos, dos falsos beatos. Então, Tartufo no nosso vocabulário significa indivíduo hipócrita ou falso religioso. Vocês viram como as palavras se originam de algum lugar? E essa peça foi escrita por Molière em 1664. Houve um movimento da igreja que queria proibir essa peça, mas Luís XIV era o rei e ele gostava de Molière. Voltando para Hércules. Hércules. Vou falar do 12º trabalho, o último trabalho de Hércules, tá? Ele já tinha feito 11 e não tinha morrido. E Euristeu, rei de Micenas, é que mandou fazer os 12 trabalhos para ele espiar o crime de ter matado a mulher e os filhos, lembram? Tá. E o último trabalho ele pensou, tem que ser um bem violento, porque ele até agora conseguiu se salvar. Então ele pensou,
já sei, o mais violento. Ele tem que ir no mundo, você tem que ir no mundo dos mortos, mundo de Hades, o submundo, pegar o Cérbero, aquele cão de 3 cabeças que toma conta da entrada do mundo dos mortos, trazê-lo aqui para eu ver, depois você o devolve. Como queria fazer isso? Vamos ver quem é esse bendito Cérbero. Cérbero era filho de Tifão. Lembra daquele monstro que ajudou os titãs na guerra dos titãs contra Zeus, que até ficou amarrado na terra, dentro da terra? E esse Cérbero era irmão da Hidra de Lerna, segundo trabalho de Hércules. Bom, esse Cérbero recebeu a missão de ficar na entrada no mundo dos mortos, tá? Vocês sabem, já acontece muitas vezes, que quando as pessoas morriam, segundo a mitologia grega, eles iam, né, tinham as cerimônias religiosas, as cerimônias fúnebres, e depois entravam no barco de Caronte, que as atravessava pelo rio Caronte ou Estige, até a entrada do mundo dos mortos. E só entrava na sua barca quem tivesse cerimônias fúnebres. Porque quem não tivesse tido cerimônias fúnebres ficaria vagando durante muitos anos. Mas o Caronte só deixava então entrar. E quando chegava na entrada do mundo dos mortos, estava lá Cérbero, que deixava entrar porque a seleção já tinha sido feita para o Caronte. Mas sair do mundo dos mortos, ele não deixava ninguém sair. Por isso que ele devorou muita gente que tentou fugir do mundo dos mortos. Ele devorava. Outro à parte, na Divina Comédia de Dante, esse Cérbero está no inferno. Lembram da Divina Comédia de Dante? O inferno tem 9 círculos, cada círculo que avança mais penoso é o seu castigo e mais crimes mais perigosos, mais fortes a pessoa fez. Esse Cérbero estava no 3º ciclo do inferno. Quem ficava lá? Os que tinham apetite descontrolado, os gulosos. E como ele devorou muita gente que tentou sair do inferno, do mundo dos mortos, ele foi para o terceiro círculo do mundo dos mortos, do inferno. O que acontecia? Qual era o castigo? Ficavam solitários no meio da lama, uma lama. Quanto mais guloso tivesse sido, mais enterrado na lama. Não comiam nem bebiam e sofriam ainda uma chuva muito gelada. Isso era o 3º círculo do inferno de Dante Alighieri, onde estava Cérbero. Mas vamos voltar. Quando o Hércules recebeu essa missão, como que eu vou pegar o Cérbero? Ele não tem como. Ele devora. Primeiro que ele não tinha morrido, só entrava na barca de Caronte quem tinha morrido. Bom, ele foi pedir ajuda aos deuses e Atenas e Hermes resolveram ajudá-lo. O Hermes, o mesmo, hein? Filho de Zeus e Maia, o deus mensageiro. Atenas e Hermes pegaram o Hércules e o levaram até o Cérbero, até a entrada do mundo dos mortos. Chegando lá, quando o Cérbero viu, né, os 2 deuses, Atenas e Hermes, e o Hércules começou a uivar, a fazer barulho para Hades aparecer. Ele não queria deixar entrar, mas tinha que o Hades aparecer. E fez tanto barulho que o Hades falou: o que está acontecendo? Chegou e viu Hércules, Atenas e Hermes. E aí ele falou, o Hércules falou que ele precisava fazer esse 12º trabalho, contou toda a história. Ele falou assim: tudo bem, né? Como ele viu que ele foi auxiliado pelos deuses, eu vou deixar você levar o Cérbero com uma condição. Você não pode machucar, não pode ferir, não pode usar armas. Você tem que levar amarrado, levar e trazer de volta. São e salvos, sem um arranhão. Tudo bem. Então imagina o sacrifício que o Hércules fez para levar esse bendito Cérbero, que levou muita mordida dele. Levou até Euristeu, em Micenas. Diz que quando Euristeu viu aquele monstro nas costas do Hércules, que ele se botou debaixo de uma mesa, e leva esse monstro daqui, ficou horrorizado. Mas 12º trabalho estava concluído. Acabou, tá? Bom,
Agora eu vou falar do segundo casamento de Hércules. Hércules resolve casar com uma tal de Dejanira, tá? Casou com a Dejanira, mas ela era muito ciumenta, tá? Conta a história que ele um dia tinha que atravessar um rio de uma margem à outra, e o rio estava muito com correnteza muito forte, muito violento. Então, o Nessus, aquele centauro Nessus, que não era bom era o Quiron, que foi o mestre de vários heróis. Ele ajudava as pessoas a atravessar o rio. As pessoas se sentavam no seu, né, nas suas costas e o Hércules pediu: você leva a minha mulher Dejanira nas tuas costas para outra margem, eu vou nadando, mas ela pode morrer, pode se perder. E o Nessus, tudo bem. Quando o Nessus, bem mais rápido que o Hércules, já ia na frente com a Dejanira, o Hércules viu que o Nessus estava tentando violar a Dejanira. Tem duas versões. Uma diz que estava tentando violar a Dejanira. Outra versão diz que ele estava tentando fugir com a Dejanira. Então, quando o Hércules, de uma maneira ou de outra, viu, ou fugindo, ou tentando violar, ele pegou nas suas flechas envenenadas e atirou no Nessus. E o Nessus ficou mortalmente ferido. Só que, antes dele morrer, chegou para Dejanira e falou: escuta, pega o meu sangue nesse vidrinho, que o meu sangue é a poção do amor. Gostei muito de você, e um dia, quando o teu marido se desinteressar de você, você pega o meu sangue e coloca no seu manto, no manto dele, que ele vai se apaixonar de novo. O meu sangue é o elixir do amor, é uma poção do amor. E ela acreditou, como ela era muito ciumenta, ela guardou aquele sangue com todo carinho. Passou um tempo, ela achou que ele estava o traindo, a Dejanira achou que o Hércules estava traindo, estava gostando de outra. Então não deu outra. Pegou o manto do Hércules, colocou aquele sangue, quando ele ia entrando aí ele foi lá num templo, e aí aquilo não era elixir do amor, coisa nenhuma, aquilo era veneno mortal. E aí o Hércules começou a gritar, porque aquele veneno começou a penetrar no seu corpo. Tem outra versão de que ele começou a incendiar, ou incendiando, ou o veneno entrando no seu corpo, ele começou a gritar num sofrimento atroz. Foram avisar os Zeus: Zeus, o teu filho está morrendo, mas com umas dores terríveis. O Zeus foi lá rapidinho, tirou a parte mortal dos Zeus e levou a parte imortal para o Olimpo. Então, o Hércules entrou como Deus imortal no Olimpo e acabou casando com Hebe, a deusa da juventude, aquela que enchia os copos de néctar dos deuses e servia ambrosia, o manjar dos deuses. Lembram da Hebe? Então, casou com ele. Deixa eu falar de novo da Divina Comédia de Dante Alighieri. Onde será que esse Nessus vai entrar na Divina Comédia de Dante? Lógico, é no inferno, porque ele era um centauro violento, tá? Ele foi para o 7º círculo do inferno. Onde que ficavam lá no 7º círculo do inferno? Os violentos. Só que tinha 3 patamares no 7º círculo. O primeiro patamar é aqueles que foram violentos contra o próximo. O segundo patamar é aqueles que foram violentos contra si próprio, aqueles que se suicidaram, eram considerados violentos contra si próprio. E o terceiro eram os violentos contra Deus. Então, o Dante Alighieri colocou Nessus, aquele que tentou violar a Dejanira, no primeiro círculo, no primeiro patamar do 7º círculo do inferno. Os violentos contra o próximo, tá? Bom, então eu vou ficar por aqui, tá? Acabou isso, acho que não vou falar mais de Hércules, já falei bastante. E vocês veem como Dante Alighieri também pegou muita coisa da mitologia grega, né? Muitos personagens da mitologia grega estão lá, ou no céu, ou no limbo, ou no purgatório, mas ele mostra esses grandes personagens da mitologia grega. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi menorzinha a aula, não chego
tá chegando em 20 minutos. Então, espero que vocês gostem. Na próxima, ou vai ser filosofia ou vai ser história, tá? Tchau!